Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as funções inorgânicas. Iremos começar pela função ácido, de acordo com a definição de Arrhenius. Nós temos definições mais atuais de ácidos e bases, de acordo com Bronson de Loro, Linus, só que essas definições serão trabalhadas em uma outra aula, porque a definição de Arrhenius ela engloba mais a parte de nomenclatura, de classificação que nós iremos discutir hoje, tá bem? Então, segundo Arrhenius, a definição de ácido é a seguinte: ácido para ele é uma substância que, dissolvida em água, então tem que estar em um meio aquoso, tendo como solvente a água, sofre um processo que a gente chama de ionização, produzindo como íon positivo apenas o H+. Então, eu coloquei um exemplo aqui de um ácido para a gente observar essa reação acontecendo. Então, o ácido clorídrico, na presença de água, o que a água ela vai fazer? Olha só, esse ácido, representado pelo HCl, vai se quebrar a ligação e vai liberar o H+, o íon positivo. A água, ela captura esse H+, formando o íon hidrônio, que é o H3O+, mais a espécie negativa Cl-, tá bem? Porém, dentro da função ácido, de acordo com Arrhenius, ela é muito restritiva, por quê? Porque ela tem necessidade de um solvente para que ela ocorra, e além disso, esse solvente é um solvente específico, tem que ser a água, tá bem? Dentro dessa reação de ionização, nós podemos ter dois tipos. A ionização total, que é a liberação desses H+, de um ácido de uma vez só, ou a ionização parcial, que é a liberação desses H+ aos poucos, porque alguns ácidos eles conseguem liberar uma quantidade de H+ maior do que outros. Então, eu coloquei dois exemplos aqui de um mesmo ácido, fazendo a ionização total e a ionização parcial. Então, eu tenho um ácido aqui, o ácido sulfúrico. Fazendo a ionização total, nós iremos representar a água aqui como meio que a reação ocorre, e ao invés de a gente escrever o íon hidrônio, H3O+, a gente só vai representar o próton liberado, o H+, tá bem? Então, H2SO4, quantos Hzinhos eu tenho para liberar? 2. Então, libera 2H+, mais SO4. Se liberou 2H+, então o SO4 vai ficar carregado negativamente. Negativamente, qual proporção? Se eu liberei 2 positivos, eu vou ter então um ganho de 2 carguinhas negativas, tá bem? Fazendo a ionização do mesmo ácido parcialmente. Então, eu vou liberar cada hidrogênio de uma vez. Então, H2SO4 liberou o H+, mais o HSO4 menos. O HSO4 menos aquoso, na presença de água, vai liberar o outro H+, mas ele já tinha uma carguinha negativa, mais umazinha, SO4 menos 2. Lembrando de colocar aqui os estados. Tudo bem? Nós podemos classificar esses ácidos em de acordo com várias características. Uma delas é a presença ou não de oxigênio. Então, a gente denomina hidrácidos aqueles ácidos que na sua estrutura não possuem oxigênio. Então, exemplo, HCl, vou colocar um outro aqui, HBr, tudo bem? Então, são ácidos que na sua estrutura não apresentam o elemento oxigênio. Ele tem hidrogênio ligado a um elemento químico. Já os oxiácidos irão apresentar o átomo de oxigênio na sua estrutura. Então, você vai ter hidrogênio, o átomo central, mais o oxigênio. Então, a fórmula geral a gente diz que é o hidrogênio mais o elemento central e o oxigênio. São chamados de oxiácidos.
e aqui X, Y, Z, porque variam as proporções de cada elemento químico, tá bem? Podemos classificar esses ácidos também de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Como assim, Carol? Os hidrogênios que são liberados, a quantidade de H+ que é liberado. Então, os monoácidos, ou também chamados de monoprótico, que vem do próton H+, são aqueles que você pode liberar apenas um hidrogêniozinho. Então, aqui na estrutura, você só tem um, então só tem como liberar esse hidrogêniozinho. Agora, no ácido abaixo, nós temos 2 hidrogênios, então ele é chamado de diácido ou também diprótico. O ácido abaixo, H3PO4, você tem 3 hidrogêniozinhos, então você pode liberar 3H+. Então ele é chamado de triácido ou triprótico. E o H4SO4, a gente apresenta 4 hidrogênios ionizáveis. E ele é chamado de tetrácido ou tetraprótico. Então, nós temos que tomar cuidado que nem todos os hidrogênios presentes no oxiácido, eles podem ser ionizados. Eu coloquei aqui o exemplo dos ácidos oxigenados com o elemento fósforo, tá? Vocês podem observar que nós temos o H3PO4, o H3PO3 e o H3PO2. Todos eles possuem 3 hidrogênios na estrutura, porém há uma variação dos oxigênios. E isso interfere na liberação do H+. Por quê? Porque nos ácidos oxigenados a gente consegue liberar hidrogênios ionizáveis somente quando esse hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio. Quando a gente tem hidrogênio ligado ao átomo central, a gente não consegue liberar esse hidrogênio. Então, observe que no H3PO4, todos os 3 hidrogênios estão ligados ao oxigênio, então a gente consegue liberar. Então, no H3PO4, quantos hidrogênios ionizáveis eu tenho? 3. Agora, no H3PO3, eu tenho um hidrogênio que está ligado diretamente ao átomo central, que é o fósforo. Então, eu só consigo liberar 2 hidrogênios. Então, apesar de eu ter 3 hidrogênios na estrutura, eu só consigo liberar 2H+. E no H3PO2, você tem 3 hidrogênios, porém 2 deles estão ligados diretamente ao fósforo. Então, você consegue só liberar um, porque esse hidrogênio está ligado ao oxigênio. Tudo bem? Uma outra forma de classificar os ácidos é quanto à volatilidade, a capacidade que ele tem de evaporar com facilidade ou não. Tá? Nós consideramos ácidos voláteis aqueles que têm baixo ponto de ebulição. Os hidrácidos, então aqueles ácidos que a gente tem o hidrogênio, o elemento químico, não tem a presença de oxigênio. Porém, nós temos as exceções. O ácido nítrico, HNO3, ele também é volátil. E os ácidos carboxílicos, aqueles com cadeias carbônicas pequenas, com 1 a 2 carbonos. Lembrando lá no carro GES que vocês estudaram, os ácidos carboxílicos são aqueles ácidos que possuem na sua estrutura o C-O-OH. Tranquilo? E os ácidos não voláteis, também chamados de fixos, são os oxiácidos mais comuns, o H2SO4, o H3PO4 e o H3BO3. Dentro dos ácidos, nós podemos classificá-los também de acordo com a quantidade de diferentes elementos na sua fórmula molecular. Então, por exemplo, os ácidos binários são aqueles que você tem somente 2 tipos de elemento químico. Então, você tem o hidrogênio e o flúor. Apesar de você ter 2 hidrogênios aqui nesse elemento, nesse composto, você tem 2 átomos, 2 elementos de um mesmo elemento químico. Então, você tem o hidrogênio e o enxofre, só tem 2 tipos. Os ternários, 3, o hidrogênio, o carbono e o hidrogênio. Hidrogênio, enxofre e oxigênio, independente da quantidade. São 3 tipos de elementos. E os quaternários, seguindo a mesma lógica, ter 4 elementos distintos, tá? Dentro dos ácidos, nós temos um conceito chamado de grau de ionização, que é representado pela letrinha alfa. O grau de ionização, ele mede a força do ácido. A continha que é feita para saber o grau de ionização de um ácido, você pega o número de moléculas ionizadas
dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, na questão teria que te dar, olha, de 200 moléculas adicionadas em um recipiente, apenas 100 delas ionizaram. E aí você consegue, através da quantidade de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas, descobrir o grau de ionização. Se você quiser descobrir porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, tem uma tabelinha. Quando esse valor der 5%, ou, se você não passar para a porcentagem, 0,05, valores abaixo, eu tenho um ácido considerado fraco. Quando você obtém um valor igual a 5% e menor ou igual a 50%, nós temos um ácido considerado moderado. E valores acima de 50% ou 0,5%, nós temos ácidos considerados como ácidos fortes. Tudo bem? Então, o grau de ionização, como nós vimos anteriormente, ele vai depender de vários fatores, como temperatura, concentração, dada na questão. Porém, tem como a gente saber se um ácido ele é forte, moderado ou fraco, olhando a estrutura dele. Nos hidrácidos, o HF ele é considerado um ácido moderado. O HCl, HBr e o HI são considerados ácidos fortes. E todos os demais, o HCN, o H2S, são considerados ácidos fracos. Então lembra da família 7A da tabela periódica. A família 7A da tabela periódica começa com quem? Flúor. Então ele é o moderado. Depois dele vem quem? Cloro, bromo e iodo. Então esses três são ácidos fortes e todos os demais são ácidos fracos, tudo bem? Isso para hidrácidos. E para oxiácido, como a gente vê se o oxiácido ele é forte ou ele é fraco, olhando a estrutura dele? A gente observa pela variação que é feita da quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio que é ionizável. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Nesse primeiro aqui, HCl4. Quantos oxigênios eu tenho na estrutura? 4. Quantos hidrogênios ionizáveis eu tenho? 1. Então, qual a variação do número de oxigênio pela quantidade de número de hidrogênio ionizado? 4 menos 1, 3. Quando essa variação der um valor maior ou igual a 2, eu tenho um ácido considerado forte. Vamos ao de baixo. H3PO4. Quantos oxigênios eu tenho? 4. Quantos hidrogênios ionizáveis eu tenho? 3. 4 menos 3, 1. Quando o valor da variação der igual a 1, eu tenho um ácido moderado. Atenção para o de baixo. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Porém, quantos hidrogênios ionizáveis eu tenho? Olha, cuidado com o fósforo. Quando eu tenho 3 oxigênios, eu vou ter somente 2 hidrogênios ionizáveis. Então, 3 menos 2, 1. Esse ácido também é moderado. E o de baixo, quantos oxigênios eu tenho? 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 1. 1 menos 1, 0. Quando o valor da variação for 0, eu tenho um ácido fraco. Tudo bem? Porém, a gente tem que ter cuidado com um ácidozinho em questão, que é o ácido carbônico, o H2CO3. Esse ácido é um ácido muito instável. Então, apesar do valor da variação dele ser de um ácido moderado, se a gente fizer a continha, quantos hidrogênios eu tenho? 3. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Daria 1. 1 é considerado um ácido moderado. Porém, pela instabilidade dele, ele se decompõe muito facilmente em CO2 mais água. Então, por conta dessa instabilidade, eu tenho um ácido considerado fraco. Tudo bem? Então, atenção para o ácido carbônico. É o ácido presente no refrigerante. Tudo bem? Agora a gente vai ver um pouquinho de como dar nome a esses ácidos. Para os hidrácidos, bem simples. É só você colocar a palavrinha ácido, o nome do elemento ligado ao hidrogênio, mais a terminação hídrico. Então aqui, HCl, ácido,
O nome do elemento ligado ao hidrogênio, cloro, mas aí não pode ficar duas vogais juntos, clorohídrico. Então a gente tira o ozinho, mais a terminação hídrico, ácido clorídrico. Com bromo, ácido bromídrico. Com enxofre, não é ácido enxofídrico, porque do enxofre vem do latim sulfur, então é o ácido sulfídrico. E o CN vem do cianeto, ácido cianídrico. Tudo bem?